Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente. É um vídeo de conselhos para você que está prestes a se formar na faculdade de Direito ou que é estudante de Direito e precisa saber algumas coisas que a faculdade não te ensina e que quase ninguém te passa isso antes de você entrar no mercado de trabalho. Então vamos lá? Mas antes de eu continuar o vídeo de hoje, eu quero te pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Só clicar no botãozinho que vai estar aqui no cantinho do vídeo. E claro, se gostar do vídeo, não esquecer de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização dos vídeos que saem toda quarta e todo domingo. Claro, se quiser deixar o seu comentário, alguma dica, alguma vivência, os comentários são sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece ou está chegando agora no canal, que é novo no canal, primeiramente seja bem-vindo e eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Carolina, eu sou advogada há 2 anos, inclusive nesse mês de maio eu estou completando 2 anos aí de atividade na advocacia, 2 anos que eu peguei minha carteirinha da OAB, e eu trabalho, sou especialista na área do direito empresarial, mas atuo muito também em demandas cíveis. A grande maioria dos meus processos, na verdade, eles são da área civil, mas eu atuo mais no extrajudicial do que na área judicial, do que processos em litígio. Tem alguns processos em litígio, mas a grande maioria que eu faço são consultorias, atendimentos, consultorias em caso concreto, para quem não me conhece. Inclusive lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, se você não me acompanha, para você me seguir por lá, eu compartilho diversos conteúdos jurídicos, principalmente da área empresarial, de marketing jurídico, de empreendedorismo, enfim, dou diversas dicas e também compartilho um pouquinho do meu cotidiano e da minha vida offline por lá. Vai ser um prazer te ter por lá me acompanhando também. Mas eu atuo especificamente dentro dessas demandas. E durante esses 2 anos, que não são muitos, mas já são relevantes, né, para trazer uma grande bagagem aí de experiências, de erros, de acertos, enfim, de muitas coisas que eu aprendi e que a faculdade não me ensinou. E principalmente coisas que eu aprendi sem outras pessoas, outros colegas atuantes na área ou não, me darem conselhos ou me indicarem que eu acho que pode ser válido aí para você que está prestes a se formar, que ingressou na faculdade de Direito ou que um dia pensa em se tornar advogado e pode servir como uma base para você se preparar um pouquinho mais e não levar um choque tão grande como eu levei em alguns aspectos. Então agora eu vou te contar algumas coisas que a faculdade de Direito não nos ensina e que quase ninguém nos ajuda na hora que a gente começa a entrar no mercado de trabalho. A primeira coisa que a faculdade não nos ensina de fato a saber fazer é atender clientes. Saber atender clientes, gente, é um dos pontos mais importantes que pode inclusive nos diferenciar no mercado de trabalho. Por mais que a gente tenha, na grande maioria das faculdades, a disciplina de psicologia do direito, ou psicologia jurídica, como muita gente chama, e também a prática jurídica ao final da faculdade, elas são completamente diferentes da prática de se atender clientes. E eu vou dizer o porquê disso para vocês. Primeiramente, gente, a gente precisa ter muito o tato humano, até adequar esse tato humano ao tipo de área jurídica que a gente atua. Então, por exemplo, o tipo de atendimento que você vai ter numa área familiarista é completamente do tipo de atendimento que você vai ter com um cliente da área corporativa. São áreas completamente distintas. Eu não acho que as faculdades deveriam trabalhar especificamente cada uma das áreas. Talvez isso poderia até ser um projeto aí de uma matéria optativa, de repente, que poderia auxiliar os alunos que têm uma pretensão de repente, advogar ou trabalhar em uma área específica do direito, quando a gente já sabe realmente aquilo que a gente quer ou quer adquirir experiência naqueles 3 anos de prática que a gente precisa ter, até mesmo para fazer um concurso público ou para assumir uma função pública. No entanto, gente, a faculdade ela não nos ensina como ter este tato humano com o cliente. A verdade é que você vai sair da faculdade e vai ter muito medo de começar a atender os seus primeiros clientes. Por mais que você seja uma pessoa confiante, por mais que você tenha toda a segurança e embasamento legal, jurídico, que você saiba que realmente é bom naquela sua área de atuação, os primeiros clientes eles sempre vão causar aquele desconforto, aquele friozinho na barriga, coisa que é normal, mas que a faculdade não nos dá uma segurança ou um impulso tão grande na hora de começar. O que eu quero te dizer é que sim, os primeiros clientes vão dar aquele friozinho na barriga, isso é normal. Só que muitas vezes a gente sai despreparado da faculdade, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe qual abordagem usar, a gente não sabe como conduzir um atendimento. Isso muitas vezes é relevante para a gente se diferenciar no mercado de trabalho, para a gente conseguir prestar um bom serviço, um bom trabalho, para que o cliente tenha confiança na nossa atuação como profissionais. Eu acho que uma das coisas que as faculdades deveriam se importar, principalmente para quem está começando a se formar ali nos últimos anos da faculdade, é auxiliar o estudante a começar a adquirir uma prática,
tanto de oratória, quanto até mesmo de conduzir um atendimento, o que perguntar para o cliente, como que você vai conseguir coletar todas as informações necessárias. Muitas faculdades, gente, não ensinam inclusive a documentação, que é pré-requisito para ingressar com algum tipo de ação, ou para que de repente você consiga dirimir uma demanda extrajudicial. Por mais que a gente tenha na lei tudo ali especificadinho, é importante que a gente tenha uma base, né, de que são os pré-requisitos para que você colete, inclusive, informações necessárias para manter o seu escritório de advocacia ou no seu banco de dados de cliente. Uma dica aí que eu dou para quem está na faculdade, para quem está prestes a se formar, é começar a se preocupar com isso, de repente, fazer um curso de oratória para conseguir desenvolver mais a comunicação, para conseguir desenvolver mais a segurança, até mesmo para não ter vergonha ao longo do tempo de falar com o cliente ou numa reunião importante, e também fazer cursos que te ensinem a moldar. Hoje em dia a gente tem na internet diversos cursos que ensinam, inclusive, os pré-requisitos para você ter um bom atendimento com o seu cliente, o que perguntar, como conseguir montar a sua tabela de honorários de acordo com os seus serviços, que isso é uma das maiores dificuldades que a faculdade também nos ensina, como e quanto a gente deve cobrar pelos nossos serviços. Isso é um problema que eu vou confessar para vocês que até hoje eu tenho dificuldades, mas existem diversos cursos profissionais que ensinam exatamente esses pontos que a gente precisa trabalhar e que com certeza eles vão fazer diferença se você já começar desde agora, durante a faculdade ou antes de se formar, no seu começo aí de carreira, a trabalhar eles para conseguir montar uma segurança e as coisas vão se tornar muito mais fáceis e seus primeiros atendimentos não vão te causar tanto desconforto assim. Dentro da minha experiência, gente, os meus primeiros atendimentos, eles não me causaram desconforto na questão da oratória, da comunicação e de conduzir o cliente. Eu sempre tive uma metodologia de atendimento com os meus clientes que eu uso até agora, e uma delas aqui que eu vou dividir com vocês é a questão do tempo. Eu acho muito importante a gente saber gerir o nosso tempo, até porque a gente vai ter outras demandas, vai ter trabalhos, mas a gente ofertar o nosso tempo para que o cliente sinta a necessidade de falar, de explanar tudo aquilo que ele deseja. Isso é o que eu vou dividir com vocês que eu faço nos meus atendimentos. Eu sempre procuro deixar o cliente o mais à vontade possível para que ele tenha o tempo necessário para explanar tudo aquilo que ele deseja, para ele me fazer todas as perguntas necessárias, para ele dirimir todas as dúvidas e para que eu também possa passar as possíveis soluções e caminhos para a gente seguir. Então, muitos advogados geralmente eles cobram por hora, muitos advogados eles fazem uma consulta por hora. E eu sou uma pessoa que eu faço um pouquinho diferente. Eu gosto de reservar um tempo ali que eu considero necessário, que eu acredito que seja um tempo útil, para que o cliente me passe toda a situação e para que eu também tenha tempo de dirimir as eventuais dúvidas dele e também de passar a solução. Então, eu sou uma pessoa que eu não controlo tanto o meu tempo de atendimento com o cliente, mas cada advogado, cada profissional vai agir de uma forma e isso vai ser muito diferente e você vai poder conduzir da sua melhor forma. Então, essa é a minha primeira dica para você começar a trabalhar isso, começar a treinar atendimento ao cliente, de repente começar a pegar uma prática com quem já está há um tempo no mercado, já tem isso desenvolvido e possa te passar algumas dicas, te ajudar, ou até mesmo investir num cursinho, às vezes não é tão caro, e você pode começar a investir na sua comunicação, inclusive, para criar maior segurança na hora de começar a atender os seus primeiros clientes. A segunda coisa que a faculdade não te ensina e que quase ninguém te passa é a importância de você desenvolver o seu marketing jurídico. Por muito tempo, o marketing ele foi um tabu dentro da advocacia. Inclusive, o Código de Ética bania muitas formas da gente propagar a nossa atuação por aí, até mesmo nas redes sociais. Hoje, como o nosso mundo está muito mais digitalizado e a pandemia proporcionou que muitos advogados fossem para as redes sociais, começassem a explanar sobre o seu trabalho, começassem a divulgar um pouquinho das suas áreas de atuação. Inclusive, o Código de Ética flexibilizou um pouco a nossa demonstração de atuação profissional, inclusive as nossas aparições aí nas redes sociais. Tanto que tem advogados que bombam no Instagram, advogados que lançam cursos ou só trabalham com direito no digital. E como vocês sabem, para quem me acompanha há um tempo, eu inclusive comecei a construir a minha advocacia aí no período um pouquinho antes da pandemia, e a minha advocacia começou a ser construída justamente no digital. Foi através do digital que eu consegui os meus primeiros clientes, que eu comecei a lançar os meus cursos, que eu comecei a receber as minhas primeiras indicações. Então, eu sou um exemplo aqui para vocês para dizer que funciona sim estar no digital, que ele é muito importante e que ele te ajuda até mesmo a te impulsionar no mercado físico, coisa que se você estivesse tão somente no mercado físico, levaria aquele padrão de anos que a gente já sabe, para que um advogado ele seja muito bem conceituado, muito procurado no mercado, ele precisa de indicações, ele precisa de tempo de trabalho
e ele precisa de anos de trabalho aí, anos no mercado para que ele consiga realmente ser reconhecido como um bom advogado, até porque existem diversos colegas, diversos ótimos profissionais por aí, e a concorrência sim ela é grande. Mas se você está no digital, se você investe em redes sociais, em um bom site, em aparições, isso facilita o processo para você. Não que vai ser muito mais eficiente do que você estiver no mercado físico, não que você vai conseguir atalhar muitos pontos, não. O trabalho ele vai ser árduo, vai levar um pouquinho de tempo, mas ele te proporciona uma possibilidade de você engrenar mais rápido na carreira, de você conseguir desenvolver a sua autoridade muito mais rápido do que tão somente no mercado físico. Infelizmente, na minha época, não existia uma matéria de marketing jurídico, ou até mesmo não existiam professores que te ensinavam a começar a se preocupar com as redes sociais, a se preocupar até mesmo a ter um site, que é uma coisa básica de qualquer escritório de advocacia de muito tempo. E isso não é ensinado nas faculdades, isso a gente começa a aprender na prática como uma maneira de divulgar o nosso trabalho e conseguir prospectar mais clientes. Hoje, com a digitalização, pode ser que muitas faculdades até tenham como matérias optativas ou realmente incentivem os estudantes a começar a se preocupar em divulgar os seus trabalhos nas redes sociais. Mas como uma dica pessoal que eu dou para vocês é que para que você se preocupe em começar a construir essa autoridade, inclusive desde estudante, que isso realmente vai fazer diferença, vai te acelerar o processo da sua autoridade, da sua construção profissional, vai te facilitar muitas coisas e te ajudar a desenvolver também a sua atuação. Então, invista em redes sociais, uma rede social que de repente você se familiarize mais. Comece com o que você tem, não exija muito, mas comece aparecendo. Porque, como aquela velha frase diz, quem não é visto não é lembrado. E na advocacia é mais ou menos assim que funciona. Você precisa sim aparecer, você precisa sim fazer contatos e você precisa mostrar com que você trabalha. E hoje a grande maioria dos clientes estão na internet, muitos advogados eles são encontrados pela internet, pelo conteúdo que oferece. E se você começar a mostrar que você tem autoridade naquilo que você trabalha, que você sabe aquilo que você faz e que você é bom naquilo, com certeza não vai te faltar cliente, com certeza você vai ter oportunidades, inclusive, para outras atuações dentro do ramo jurídico. Terceira dica que a faculdade não te ensina e que a gente só aprende na prática: gestão de escritório. Gente, por mais que você não tenha aí um escritório físico, que você tenha um escritório digital, como eu tenho, é muito importante que você aprenda a geri-lo. Isso inclui dados de clientes, documentos, processos e, claro, gestão financeira. Não é porque você trabalha em casa só com computador, não é porque você não tem um espaço físico que você não tem que se preocupar com isso. Eu, embora tenha poucos processos judicializados, como eu falei para vocês, trabalho mais com consultoria, trabalho mais atendendo pessoas, eu não tenho a necessidade de ter muito suporte ali para me auxiliar, mas mesmo assim eu me preocupo em ter uma gestão de documentos, principalmente dos meus clientes, para mantê-los organizados, em ter uma gestão ali dos meus processos e comecei a me preocupar, principalmente nesse ano, a ter uma separação e uma gestão financeira do que é meu prolabore, do que é do meu escritório digital e do que é referente aos meus honorários. Essa questão aí de gestão financeira eu compartilhei num vlog aqui do canal. Eu comecei a montar planilhas para conseguir gerir a minha entrada financeira de honorários, os meus gastos referentes à advocacia, seja com equipamentos, seja com coisas necessárias para eu conseguir atuar na minha área profissional. E também mostrei para vocês que eu tenho uma planilha dos meus gastos pessoais, que nada se confunde com a minha profissão. Então, por mais que você trabalhe em casa, tenha só um computador, não tenha um escritório, espaço físico, comece a se preocupar com isso para organizar a sua vida. Eu tenho certeza, eu te garanto que se você começar a se preocupar fazendo uma planilha ali no Excel, montando o que você ganha de honorários por mês, o que você tem de gastos com a advocacia, que pode não ser só equipamentos, podem não ser só folhas, que hoje a gente quase nem usa mais folha, porque os processos eles estão se digitalizando, mas de repente cursos de aperfeiçoamento, cursos de capacitação que você faça, tudo isso que esteja aliado à sua área de atuação é um investimento que você tem com a profissão e com certeza ele vai ter que ser colocado ali na sua planilha de gastos de investimentos na sua área profissional. Se você começar a manter essa organização, você vai ver que tudo vai se tornar mais fácil, que você vai conseguir separar o que é o seu prolabore, que prolabore eu digo para vocês é aquilo que você pode tirar do que você recebe do seu trabalho para gastos que você queira, com qualquer outra coisa. Diferente do que você recebe, por exemplo, de honorários. Honorários referentes à sua atuação profissional, de algum cliente, de algum contrato. Isso tudo, dentro do que você possui no total, é que você vai tirar o seu prolabore, que vai ser aquele dinheirinho que você vai gastar com o que você quiser.
mas que nada se confunde com o dinheiro que você vai ter, que vai ser a reserva do seu escritório. Mesmo que o seu escritório ele seja digital, é importante que você tenha ali alguma reserva, até mesmo para um período de emergência, para algum equipamento que você tem que comprar, para algum curso que você queira fazer. Você tendo aquela reserva do seu escritório, ela vai te ajudar a separar do que você tem para gastar. Então é mais ou menos assim que eu faço. O montante que eu recebo no mês, dos meus honorários, aquilo que eu gasto de investimentos na minha profissão e aquilo que eu tiro que sobra, que é para gastos pessoais ou para qualquer outra coisa que eu queira. Isso que eu falei para vocês foi gestão financeira, mas dentro da gestão do escritório tá também a gestão dos documentos, dos dados dos clientes. Então eu gosto de montar pastinhas, já comentei isso para vocês, inclusive já mostrei em vlog. Para cada cliente eu tenho pastinha no meu tablet dos atendimentos que eu faço, pastinha no computador de documentos de clientes que eu tenho. Também já mostrei aqui pastinhas físicas, embora poucas, todas etiquetadas e organizadas com o nome de cliente, número de processo em andamentos, com documentos físicos como certidões, contratos. Então tudo eu procuro manter muito organizado. E a dica que eu dou, além de você ter nuvem, que muita gente hoje usa nuvem, Dropbox, enfim, para você ter os seus documentos, o que é excelente, é se você tem documentos físicos, guardar em pastinhas e etiquetar. Colocar nome de cliente, colocar processo. Eu gosto muito de colocar número do processo, se é um processo em andamento, se ele está baixado, se ele está ativo, qual é a situação daquele processo e sobre o que ele se refere, para que eu sempre tenha uma noção de que cada pastinha compete a um cliente, compete a uma causa. Dica aí que eu dou para quem tem bastante processo judicial, principalmente quem tem processos em massa da área criminal, que acaba trabalhando com muito processo judicial, é você ter o auxílio de um software. Hoje a gente tem softwares jurídicos que ajudam em questão de atendimento, inclusive em gestão financeira de escritório, enfim, eles fazem um trabalho completo aí e também fazem um completo de banco de dados de clientes. Eu, como comentei para vocês, não tenho tantos processos judiciais, os processos judiciais que eu tenho, eu consigo fazer sozinha, eu consigo gerir, não preciso delegar software nem nada. Mas se eu tivesse mais demanda judicial, mais processo, provavelmente eu recorreria a um desses softwares. E hoje em dia tem excelentes por aí que vocês podem pesquisar e investir neles. Então essa é uma dica que eu dou para quem tem muito demanda, para quem tem demanda massificada e muito processo judicial. Quem não tem, quem consegue trabalhar aí mais com extrajudicial, acredito que um software de início na carreira ele não é tão necessário assim, desde que você mantenha organização, como eu tenho. Banco de dados de clientes, pastinha para cada cliente. Então é necessário que você mantenha essa organização na sua profissão para não conseguir se atrapalhar e não perder nenhum dado importante. Quarta dica que eu dou que a faculdade não nos ensina, mas deveria muito nos ensinar, e que só tem no código de ética, mas na prática muitos advogados têm receio, é cobrar por consulta. Gente, essa é uma das maiores dificuldades de advogado, principalmente no início de carreira. Mas eu não vou mentir para vocês que tem colegas que estão há mais de 10 anos atuando no mercado e até hoje tem essa dificuldade. Eu quero que você, que está entrando na faculdade de Direito ou está saindo agora da faculdade para atuar no mercado de trabalho, não tenha essa dificuldade. Eu, particularmente, não passei por ela, porque desde a minha formação eu comecei a trabalhar a necessidade de cobrar pelo que eu estudei, de cobrar pela minha área de atuação, e que não tem nada de errado nisso aí. Mas virou um tabu dentro da advocacia porque muitos advogados acabavam atendendo sem cobrar. Isso começou a tornar um padrão, principalmente na sociedade, referindo-se como advogados que cobrassem para tirar eventuais dúvidas seriam muito errados, seriam antiprofissionais, enfim, tudo mais. Mas, em primeiro lugar, gente, que a gente precisa saber que o Código de Ética ele já estabelece, inclusive, ele manda a gente, advogado, será que eu posso usar assim esse termo? Ele diz que é nosso direito e nosso dever cobrar pelo atendimento que a gente faz. Então é muito importante que você tire esse padrão, ajude a quebrar esse padrão que a gente tem na advocacia do medo de cobrar por atender um cliente. E eu vou te dizer alguns motivos aqui. Tem um vídeo aqui no canal que eu inclusive falo sobre isso aí, para te ajudar a quebrar esse padrão, para que você não desenvolva ele e não venha atrapalhar na sua atuação profissional. Mas a primeira coisa que eu disse para vocês, está legalmente previsto que nós podemos cobrar pelos nossos atendimentos. Segundo lugar, gente, que eu gosto de usar como exemplo. Se você fosse num consultório médico, você vai consultar com o médico para saber o que você tem, referente aos sintomas que você está sentindo e para que o médico venha te dar algum diagnóstico. Você vai pagar para receber esse diagnóstico, não é verdade? É a mesma coisa com o advogado e é isso que a gente precisa entender
que a sociedade precisa entender e que muito mais os advogados que têm esse receio precisam entender que não tem nada de errado. É a mesma coisa que você fosse num médico, só que é num advogado. Você vai ir com a sua dúvida, você vai com a sua questão, você vai trazer para o advogado, vai querer que ele te escute, seja durante 1 hora, seja durante meia hora, seja durante 2 horas ou mais, e você vai querer que ele te dê um diagnóstico daquela causa que você está trazendo, não é verdade? E para que o advogado ele te dê aquele diagnóstico da sua causa, ele precisa ter estudado durante 5 ou 6 anos para trazer um embasamento não somente legal, mas um embasamento técnico que vai te auxiliar a de repente dirimir aquela questão que você está trazendo. Então é muito mais justo e legal que ele cobre pelo serviço dele. E uma consulta, gente, é um serviço. A gente tem que parar para pensar que a advocacia não é somente você ingressar com o processo, não é somente você fazer um contrato. Atender, prestar uma consulta é também uma prática profissional da advocacia e você pode cobrar por ela. Claro, existem profissionais que não se sentem à vontade ou não gostam de cobrar. Bom, aí é uma outra história. Agora, você ter receio de cobrar pelo seu trabalho, isso não pode acontecer. Porque se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Qual cliente vai querer te valorizar? No início ele vai tirar proveito de você. Ele vai achar muito bom que você está fazendo de graça, que você escuta ele quando ele quiser, que quando ele quiser te chamar, ele te chama e você vai responder todas as possíveis dúvidas dele, inclusive estabelecer soluções para isso. Mas vai ser o seu tempo perdido, o seu tempo de estudo investido e você um dia vai se arrepender sim de não ter cobrado, de não ter se valorizado. Porque quando ele precisar realmente de um advogado para atuar na causa dele, na grande maioria das vezes, gente, essa pessoa, esse cliente, ele não vai te procurar, porque você não se valorizou. Então, eu tô te falando isso como uma dica de amiga para que você não venha reproduzir isso no começo da sua profissão e para você entenda que você tem o direito e o dever de cobrar pelo seu trabalho. Muito se escuta por aí, ah, mas é só uma dúvida. Mas até onde você vai conseguir estabelecer o que é só uma dúvida do que realmente é uma questão legalmente plausível de ser um atendimento ou uma consulta? Isso só você vai poder estabelecer, mas eu vou te dar aí um parâmetro para você começar a aplicar no seu dia a dia. Dúvida realmente é aquilo que pode ser respondido em uma só frase. Eu quero entrar com um processo de divórcio. Em que tipo de vara isso vai ser competente? Em que tipo de vara isso vai ingressar? E você pode responder numa vara de família da sua comarca. Pronto, você respondeu em uma só frase. Agora, um caso jurídico passível de um atendimento é quando a pessoa ela vem te perguntar sobre questões que aconteceram na vida dela de alguém próximo. Então, por exemplo, eu tenho um parente que descobriu que tem um filho, mas que esse filho não é dele, então fez um teste de DNA. Como é que ele pode agir nesse caso? Bom, gente, aí o advogado ele vai atuar com um parâmetro técnico e legal. E para isso vai ser necessário ele analisar sobre mais aquele caso, ele coletar documentos, maiores informações, e isso vai levar tempo, nem que seja uma meia hora, 40 minutos, para que ele colha todas essas informações e venha dar uma solução àquele caso específico. Estão entendendo a diferença? Existe diferença entre dúvida e dúvidas que levam a soluções jurídicas. E toda solução jurídica ela pode ser cobrada, porque ela faz parte da sua atuação profissional e daquilo que você estudou para um dia poder oferecer ao seu possível cliente. A quinta dica que eu dou aí é para que você não tenha medo de começar. Não é porque você é um jovem advogado, porque você não tem experiência, que você tenha que ter medo ou se sentir intimidado por juízes, por promotores, por defensores ou até mesmo por clientes. Você tem que aprender a estabelecer limites. Você é um profissional, você estudou, você tem competência para aquilo e você não tem que ter medo de atuar. Claro que você vai aprender com erros e acertos, eu tenho que ser muito honesta para vocês, a gente vai errar, a gente vai tropeçar diversas vezes. Já errei, já tropecei, já me frustrei, já tive medo, continuo tendo. Então, isso é perfeitamente normal durante a nossa profissão, até o momento que a gente sinta um pouco mais de segurança para atuar. E mesmo que a gente esteja muito tempo no mercado, vai ser normal a gente continuar sentindo aquele friozinho na barriga, aquele desconforto em algumas ocasiões, mas certas coisas vão se tornando mais naturais. Então, tira essa barreira de que você está começando agora e que você não sabe atuar, ou que alguém vai passar a perna em você, ou que você vai se sentir medo de responder para o juízo, de fazer uma audiência. Você tem que começar com o que você tem, e esse medo, esse receio, ele vai passando aos pouquinhos com a prática, isso tudo é perfeitamente normal. Mas acredite que você tem competência, você chegou até aqui, você se formou, você pegou sua carteirinha da OAB, então você pode
sim fazer um bom trabalho. Isso, gente, para esse vídeo não ficar longo, eu poderia até falar diversas dicas, diversos erros e acertos aí que eu já passei e ainda passo, mas muito da minha vivência profissional eu compartilho inclusive nos vlogs aqui do canal. Se você não assistiu, fica o convite, dá uma olhada aí nos vlogs atrás, eu faço um mix de coisinhas que acontecem na minha vida, compartilho um pouco da minha vida offline, mas também aí com umas pitadas da vida profissional, de erros, de acertos, de frustrações. Eu tô aí nessa caminhada, nessa jornada, lapidando, construindo ainda o meu lado profissional, mas procurando dividir com vocês e passando aquilo que eu aprendo, que eu gostaria que de repente vocês não precisassem passar, ou até mesmo ajudando, compartilhando e trocando ideias com outros colegas. Mas eu tenho aqui uma dica extra, que eu vou colocar como a sexta dica, para não me esquecer, que eu acho muito importante, principalmente para quem está investindo no marketing digital, no marketing jurídico, que eu disse que é uma das dicas importantes. E para quem está saindo da faculdade, as parcerias, elas são muito fundamentais, até mesmo para ajudar você a prospectar mais clientes, a conhecer outros colegas e começar a desenvolver a sua área de atuação. Eu comecei no digital e foi através do digital que eu consegui puxar esse outro gatilho aí das parcerias, conhecer gente nova, colegas de outros estados, colegas que atuam em outras áreas e estabelecer a atuação profissional. Às vezes, de repente, você atua numa área familiarista, mas te surge um caso da área empresarial e você conhece um advogado empresarial, contate aquele advogado, de repente você pode só indicar ele ou pode estabelecer uma parceria por indicação, uma parceria por atuação. Existem diversas formas de parcerias aí dentro da advocacia. Dê uma pesquisada sobre isso, mas com certeza isso te ajuda a fazer um networking, que é estabelecer contatos com outros profissionais, se tornar mais conhecido, aumentar a sua visibilidade e, claro, aumentar a sua aprendizagem dentro do direito, fazendo esses contatos com advogados de outros polos jurídicos, inclusive de outros estados aqui do Brasil. Isso é muito importante, gente, isso te ajuda bastante. Eu tenho certeza que se você começar a pensar em desenvolver parcerias, atrelada, por isso que eu digo, ao marketing jurídico, atrelado às redes sociais, você vai, ó, andar muito mais rápido e com ajuda, né, como a gente sempre diz, a gente pode andar sozinho e andar muito bem, mas quando a gente tem a ajuda de outras pessoas, a gente chega muito mais rápido onde a gente quer chegar. É isso, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui para ele não ficar tão longo. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que possa ter ajudado vocês, ou que ajude no futuro vocês algum dia a não passarem pelas mesmas coisas que eu passei, a quebrar alguns medos, algumas barreiras, acreditar no potencial de vocês. Eu sei, eu já vivi esse medo, principalmente saindo da faculdade, que a gente leva aquele choque, aquele susto com o mundo, né? De tudo aquilo que a gente criou, de toda aquela utopia de fazer o justo, de fazer o certo, e que na prática a gente vê que não é bem assim, mas que a nossa profissão ela é muito bonita e ela tem um potencial gigantesco da gente fazer uma bela atuação na área que a gente escolher. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, dividir aqui a sua vivência profissional, qual dica você mais gostou, e claro, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!